Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 133ª consultoria gratuita. Essa live de perguntas e respostas que eu faço há sempre 33 semanas com o objetivo de alinhar todo o conhecimento que você recebeu na última semana. Como é que funciona o processo? Todos os dias eu publico 1, 2, 3, 4, 5 vídeos, posts com o objetivo de te ajudar efetivamente a você conseguir se tornar mais um investidor, mais uma investidora sempre em alta. Ou seja, uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas, seja no Brasil, seja no exterior. Só que com o conteúdo é normal que você comece a ter dúvidas, né? Porque quando você não sabe nada, você não tem nem dúvidas, você não sabe nem que pergunta fazer. Quando você vai aprendendo, vão surgindo dúvidas e uma vez por semana a gente para alinhar todo esse aprendizado, a gente resolver essas dúvidas e a gente conseguir partir para uma nova semana de aprendizado, tá? Você vai ficar aqui com as perguntas enviadas na última consultoria gratuita, a gravação da nossa última live de consultoria gratuita, mas você também pode participar da próxima toda quarta-feira às 20 horas no meu canal, tá bom? Você está convidado para a próxima participar ao vivo, agora você fica com a gravação das perguntas que a gente teve na última consultoria gratuita e vamos para a primeira pergunta de hoje. Ou melhor, antes da gente partir para a primeira pergunta, aqui eu peço para você, se você já acompanha meus vídeos, já acompanha meu conteúdo, sabe que a gente se aprofunda e não economiza em conteúdo, toca aqui embaixo em gostei, em curtir. Por quê? Assim, esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Você dá uma resposta para mim, para a minha equipe, que realmente está fazendo sentido esse conteúdo que a gente está produzindo para você e você ajuda a gente a atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. Isso é realmente importante para a gente. Você vai ter aqui 1 hora de conteúdo para você e o pagamento que você faz é zero. É basicamente um like, um curtir, porque assim a gente consegue ajudar mais gente, tá bom? Agora sim, vamos para a primeira pergunta de hoje. Fala um pouco sobre a expectativa do dólar aumentar. Expectativa do dólar aumentar. Por que existe essa expectativa de que o dólar vá aumentar em relação ao real, né? Porque uma moeda é sempre a cotação de uma moeda em relação a outra, não é uma cotação absoluta, é uma cotação relativa. Então, dólar em relação ao real. Qual é o princípio base do aumento na cotação do dólar? Basicamente, a gente vive num país que, comparando com os Estados Unidos, comparando com investimentos em outros países, é um país muito mais complicado. A gente tem toda uma estrutura que há 20 anos vem sendo descoberto escândalos de corrupção. A gente tem um problema de credibilidade no mundo. Foi descoberto Mensalão, Petrolão, Lava Jato, maior escândalo de corrupção já descoberto na história. A gente já teve bilhões de dólares e de reais, né? Você pode converter para ambas as moedas se você quiser, devolvidos aos cofres públicos diante de delações, diante de comprovação de corrupção. A gente tem um sistema tributário muito complexo. A gente tem uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, tanto que muitas empresas fecham por conta disso, muitas empresas vão embora por conta da complexidade tributária que a gente tem no país. Né? Tem alguns casos como o Citibank, por exemplo. O Citibank era um caso que ficou muito eloquente. Né? O Citibank tinha 1% da receita, 1% do faturamento do Citibank vinha do Brasil. E sabe quanto por cento dos processos trabalhistas, por exemplo, do Citibank vinham do Brasil? 99%. Olha que doido. Então, muitas empresas vão embora. Teve o caso também do Crocs. Sabe aquele sapatinho chulezento, o Crocs? Brincadeira. Tem gente que me diz que não é chulezento, mas tem cara de chulezento. Nunca usei aquele negócio. O Crocs, eu não lembro exatamente o caso, mas eu vou dar um exemplo aqui e você entenda isso como verdade, porque a lógica é verdadeira. O Crocs, ele é um sapato diferente, então não é nem uma sandália, nem um sapato de borracha, né? E aí, basicamente, é lá a parte contábil lá da empresa, que fazia parte, as pessoas que faziam a parte contábil dessa empresa do Crocs, elas tributavam, por exemplo, como sandália e pagavam imposto como se fosse sandália. Aí veio uma equipe de fiscalização e aplicou uma multa nessa empresa, na Crocs, que eu não lembro qual é a razão social exatamente agora, dizendo que, poxa, não era sandália porque tem aquela alcinha para fechar atrás, né? E a sandália basicamente não tem alcinha, ou a alcinha fixa, enfim, deu uma justificativa lá, tinha que tributar como sapato de borracha, porque caracterizava de uma forma diferente, então você tinha uma alíquota de imposto diferente, foi lá, multou e fez pagar a diferença. Aí passaram-se mais alguns meses e foi uma outra equipe de fiscalização da Receita lá fiscalizar lá aquela empresa e disse, vocês não tem que tributar como sapato de borracha, porque é sandália, tinha que estar pagando imposto dessa forma, foi lá e multou. Então, aí o que a empresa fez? Ela desistiu. Poxa, se é para eu ficar perdendo tempo com análise tributária, com um advogado tentando me defender, com eu tentando fugir de multa, eu vou vender só para outro país e eu saio do Brasil. Então, você tem toda uma conjuntura no país que desfavorece o investimento de estrangeiros. E o que faz a cotação do dólar subir ou cair?
é justamente a entrada ou a saída de dólares do país. Quanto mais está fugindo o dólar do país, mais o dólar sobe. Quanto mais está entrando o dólar no país, mais o dólar cai. O que a gente vê historicamente acontecendo no Brasil, desde que o Plano Real foi adotado? De 99, até vou mostrar para vocês, de 99 a 94, perdão, de 94 a 99, a gente ainda tinha um regime de câmbio fixo, tá? Não era exatamente fixo, mas quem determinava qual era a cotação do dólar era o próprio governo federal. Então, o que a gente vê acontecendo? Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, vai ficar muito mais claro de entender. Isso daqui, ó. Isso aqui é a cotação do dólar, tá? Então, a gente tinha o governo determinando, ou a partir de 94, Plano Real, qual era a cotação do dólar. E ele ia corrigindo para cima vagarosamente, mas o governo mandava. Em 1999, a gente teve a adoção do regime de câmbio flutuante. O que significa? O dólar passou a oscilar livremente com base na entrada ou na saída de dólares aqui do país. E aí, qual é essa tese de uma elevação do dólar no longo prazo? É basicamente a continuidade do movimento que a gente já vê acontecendo. A gente vê que desde quando o dólar deixou de ser flutuante, deixa eu colocar aqui no valor correto, saiu lá do seu R$1 e pouquinho, ele começou a operar no Brasil 85 centavos ali no Plano Real, e de lá para cá a gente viu esse dólar chegar até sim quase R$6 e agora está na faixa aqui dos R$4,90, mas a gente vê que a trajetória de longo prazo ela é para cima. Por quê? Por conta de todas essas mazelas que a gente tem na economia, mazela que a gente tem na política, mazela que a gente tem no judiciário, mazela que a gente tem nesses problemas tributários, toda essa complexidade. E aí, se você acredita que o Brasil vai ser mais atraente para os investidores estrangeiros do que as economias dos outros países, você está apostando que o dólar vai cair. Se você encara a realidade e enxerga assim, ó, toda a estrutura que existe no Brasil, econômica, tributária, e quem é empresário aqui vai saber o que eu estou falando, não é para ajudar o empresário. O empresário é o vilão, ele é o explorador, que explora o empregado, que ele é o trabalhador. O empresário não é trabalhador, né? O empresário ele é basicamente um explorador que enriquece às custas do trabalho dos seus funcionários. Você tem tudo isso construído na cabeça, no imaginário da população, e a população apoia, adora e aplaude isso. Então você tem toda uma estrutura montada para não ajudar o empreendedorismo no Brasil, para não ajudar o setor empresarial no Brasil. Logo, com o passar do tempo, você vai vendo essas aberrações, essa questão trabalhista, você vai vendo questão tributária, que é complexa, essa questão de insegurança jurídica. Agora há pouco teve essa questão aí que as decisões definitivas já não, elas poderiam ser modificadas, olha só que interessante, né? Decisões definitivas do judiciário poderão ser modificadas. Bom, então deixou de ser definitivo. Então isso tudo gera temor dos investidores estrangeiros de investir no Brasil e quem tem dinheiro investido aqui faz com que essas pessoas queiram tirar os seus recursos daqui. Se elas tirarem os seus recursos daqui, o dólar acaba se valorizando continuamente com o passar do tempo. O que é totalmente diferente de uma desvalorização do dólar no curto prazo. Algo que eu alerto vocês, desde o ano passado eu falo sobre isso, tá? Os meus mentorados, primeiras pessoas que eu falei isso foi para os meus mentorados da Mentoria Lince. Mentoria Lince é um grupo de mentoria que eu tenho que funciona como uma especialização para quem já é investidor sempre em alta. Então o primeiro passo é você entrar no programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, a gente está na 23ª turma agora. E o segundo passo é você entrar na Mentoria Lince. Mas o que acontece? Na mentoria a gente tem um contato próximo, frequente, e eu mostro os meus testes, o que eu estou fazendo, muito antes de colocar até próprio dentro do programa, porque é tudo entregue ao vivo, é um processo para quem já está um pouco mais avançado. E lá foi o momento em que, o primeiro local onde eu falei, né, a gente pode ter um dólar caindo no curto prazo no Brasil, sem dúvida nenhuma, por conta de uma atratividade que a gente pode ter momentaneamente. Por que a gente pode ter uma atratividade momentaneamente? Porque a gente está numa época de taxa de juros elevada. Se a taxa de juros cair, o que pode acontecer? Taxa de juros caindo, a gente pode ter o governo dando bastante auxílio, isso vai aumentar o consumo, aumentando o consumo, o que vai acontecer no curto prazo? Pode bombar a economia, muitos investidores estrangeiros podem querer investir no Brasil para aproveitar esse consumo maior, só que eu não consigo enxergar sustentabilidade nisso. Então, a gente vai ter um tombo depois. Até fiz uma live mais ou menos nesse caminho na última segunda-feira, falando sobre o próximo boom da Bolsa de Valores. Tá? Então, a gente pode ter no curto prazo uma desvalorização do dólar com muita tranquilidade. Até por isso que eu comentei lá no ano passado ainda, que eu estava aumentando a parcela dos meus investimentos no exterior 1% ao mês. Só que por que eu faria 1% ao mês e não faria 10% numa pegada só? Justamente porque eu já contemplo essa possibilidade de uma queda do dólar no curto prazo. Então, por isso que eu vou fazendo aos poucos essa exposição maior em investimentos no exterior.
em investimentos no exterior, tá? Então, no curto prazo, é muito possível que a gente tenha um dólar caindo ainda mais. Totalmente possível. O que eu sempre falo para vocês é um horizonte de longo prazo. E por conta de todos os problemas estruturais do Brasil, a gente vê essa possibilidade natural, tranquila do dólar e muito além desses R$5 que ele está hoje. E eu não me assusto se o dólar for a R$10 até 2030, com muita tranquilidade. Não me assusto se o dólar for até R$10 em 2030. Uma outra questão que você pode pegar também, para você olhar indicadores um pouco mais profundos, é você olhar o PIB potencial do Brasil e o PIB efetivo. O que é o PIB potencial ou o PIB efetivo? Né? Se a gente pegar aqui um estudo da FGV, a gente vai conseguir ver que hoje o Brasil opera na sua capacidade máxima de produção. Não tem mais muito para onde o Brasil crescer sem existir anomalias econômicas, porque a gente está há praticamente 10 anos com o nosso potencial de produção estacionado. A gente não consegue crescer isso. Como que eu identifico isso, Vinícius? Por meio do PIB potencial e PIB efetivo, que é basicamente isso aqui. Eu já mostrei numa live completa, só vou dar um resumo rápido para vocês. O que você está vendo aqui? Basicamente, o PIB potencial é essa linha laranja, tá? Esse é um estudo do FGV. Que basicamente, esse PIB potencial significa qual é o máximo da riqueza que o país pode produzir. Tá? O máximo da riqueza que o país pode produzir. E aí a gente consegue ver claramente que desde 2013 a gente está com o PIB potencial estacionado. Então a gente cresceu um pouco, decresceu um pouco e está nessa lenga-lenga. Mas a gente está há 10 anos sem conseguir aumentar a capacidade produtiva. E o nosso PIB efetivo, ou seja, o que realmente está acontecendo na economia do Brasil, teve uma grande queda, tá? Ali em 2014, 2015, 2016. Tanto que aqui a gente teve uma... Olha que doido. A gente teve a maior crise da história mundial para um país que não estava passando por uma guerra. Nós tivemos a maior crise da história mundial para um país que não estava passando por uma guerra, aqui entre 2014 e 2016. E depois a gente veio recuperando lentamente o nosso PIB, a nossa produção de riqueza no país. Depois a gente teve uma queda por conta da pandemia, teve um retorno da economia. E aqui, no final de 2022, a gente já estava com a capacidade máxima de produção sem gerar anomalia na economia. Tanto que, até aqui no final de 2022, a gente já estava com anomalia econômica, porque o governo anterior, alguns aqui me julgam que eu não gosto do governo atual e fico falando mal do governo atual, o próprio governo anterior já manipulou a economia de forma a causar um crescimento maior do que é sustentável para a economia. Então já estava gerando anomalia mesmo antes da virada do ano. Tá? E esse ano está intensificando com esse aumento de gastos que a gente está tendo, a gente não tem um comprometimento com o volume de gastos, vamos gastar mais e tudo mais. Então, o que acontece? Você tem uma conjuntura que no curto prazo pode fazer o dólar cair, as ações dispararem. Isso, inclusive, foi o que eu comentei e aprofundei muito na live de segunda-feira. Mas eu, Vinícius, particularmente, não consigo ver sustentabilidade desse movimento no longo prazo. No longo prazo, o que eu espero ver? Moedas fortes se valorizando em relação ao real, infelizmente, se a gente não mudar toda essa questão tributária, insegurança jurídica, toda essa histórica, essa mancha de corrupção que a gente tem no país. A gente tem que ser a preferência dos investidores estrangeiros e não simplesmente a opção de investimento especulativo quando a taxa de juros cai ou quando a taxa de juros sobe. E o Brasil é isso hoje. Então é por isso que a gente vive ciclos ainda mais fortes. Né? O Brasil ele explode para cima, explode para baixo, explode para cima. Por quê? Porque é só investidores, na verdade é só especulador estrangeiro que vem para cá. Não é investidor de longo prazo. Então você não tem uma melhora de longuíssimo prazo. É por isso que é essencial você, na sua estratégia de investimento, ter anti-ações. Porque essa volatilidade, sobe, desce, é um grande problema para aquelas pessoas que têm a mentalidade fechada e pensam, poxa, vou investir só em ações, vou investir só em ações no fundos imobiliários. Isso é um problema, porque você não tem uma grande evolução das empresas, né? Exceto uma ou outra, um achado por aí. Agora, sabendo que você tem uma grande explosão dos preços e depois uma grande queda, você tem algo chamado volatilidade. E se você usa ações e anti-ações da forma certa, você se beneficia dessa volatilidade. Que é o que eu muito falo, mostro, explico aqui para vocês, que é essa necessidade da gente ter anti-ações, de ter investimentos que se valorizam quando as ações caem. De forma que, deixa eu só contrastar aqui para vocês, vai ficar muito claro, de forma que você não fique perdendo dinheiro só porque a bolsa, por exemplo, está lateralizada. Então, eu vou dar um exemplo aqui, 2020 para frente, para fechar bem esse ponto, as ações do Brasil cai, sobe, cai, e você fica nessa lenga-lenga e no fim das contas perdendo 10%. Tá? O que acontece? Se você tiver anti-ações, você tem investimentos que valorizam de forma oposta. E você pode aproveitar justamente essa volatilidade, essa grande queda nas ações aqui, para comprar mais. Com que dinheiro? Com o dinheiro do aportezinho que você vai fazer? Não, com o lucro que você está tendo nas anti-ações. Passa mais um tempo, as ações explodem para cima. O que você vai fazer? Vai pegar todo esse lucro que você teve, graças a esse investimento que você fez em promoção aqui embaixo,
vai pegar esse lucro e vai comprar agora anti-ações mais baratas, porque futuramente elas vão subir, a economia é cíclica e tudo mais. Então, no Brasil, é essencial você ter anti-ações, por conta dessas dinâmicas, essa própria dinâmica da economia muito mais cíclica do que em países que têm uma segurança jurídica maior, que você pode confiar que uma decisão definitiva não vai ser modificada, em países que você tem uma estrutura tributária melhor, em países que você tem impostos mais convidativos, que faz com que a economia cresça, diferentemente do Brasil, que os impostos, o objetivo parece que dos impostos é fazer o grande crescer e o pequeno não. Então, quando arrumar a casa, pode ser diferente, mas por enquanto não tem como, não tem como. É bem o que a Natália está falando, os parasitas precisam do hospedeiro. Tem que encher o carrinho quando as coisas estão ruins, agora, no que se refere às ações, e vender quando estiver lá no alto, sem falsas esperanças de que o Brasil vai ser o país do futuro, porque nos contaram em 2500 que o Brasil era o país do futuro, e até hoje é. Não chegou ainda a ser o país presente. Investir só em renda variável é um risco? Eu diria que viver é um risco, tá? Porque a única certeza que você tem no mundo, na verdade tem duas, né? Uma é que você pode morrer daqui a pouco, e a outra é que você vai pagar mais imposto do que você pagava alguns meses ou alguns anos atrás. Mas o que acontece? Eu considero errado você investir só em renda variável, tá? É um risco exacerbado, é um risco desnecessário e eu não vejo nem bom com olhos de rentabilidade. Sabe por quê? Se você pegar... existem três possibilidades, né? Basicamente o que eu ensino é o método investidor sempre alto. O que é isso? É um método que vai fazer com que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você tem que contemplar todas as possibilidades. Então vamos pensar todas as possibilidades de ocorrência na economia. Você pode ter, por exemplo, uma economia crescendo. E quando que uma economia consegue crescer? Quando você tem uma inflação baixa, tem estabilidade na moeda, estabilidade na economia do país, então um país com inflação baixa. Você pode viver, que não é o caso do Brasil, seria o caso dos Estados Unidos, historicamente falando. Você pode viver num país que tem uma inflação elevada, certo? Uma inflação na casa de 6, 10, 12%, que é exatamente o caso do Brasil. E você pode viver num país que tem, basicamente, problemas econômicos com uma inflação extremamente elevada, como é o caso, por exemplo, da Argentina. E qual vai ser o futuro do Brasil? Para quem sonha muito, vai ser o primeiro cenário. O Brasil vai virar o novo Estados Unidos e vai tomar lugar de potência mundial. Para quem é um pouco mais pé no chão e não é muito pessimista, vai ver, poxa, o Brasil vai continuar no cercadinho que ele vive desde 1889, quando derrubaram o monarca, né? Porque ali começou o Teatro das Tesouras, começou ali todo o teatro que a gente vive, político, e é um passando para o outro, fingindo que está competindo um com o outro, e na verdade eles estão sugando o país inteiro. Ou a gente pode enveredar e piorar, enveredar para um caminho que não é exatamente o caminho da Argentina, mas que no futuro, daqui a 20 anos, quem sabe pode ser. 20, 30 anos é possível. No curto prazo, sem dúvida nenhuma, não é possível, não é viável. Tem muita diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. O que o investidor sempre em alta faz? Ele se exime de ter uma opinião que, na verdade, é uma opinião vazia, uma opinião ralé, uma opinião muito vaga. Porque você não tem controle sobre isso. Logo, se eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com o futuro do país, eu preciso me preparar para todos os cenários. E quando a gente está falando de um cenário em que o Brasil continue sendo o Brasil de hoje, uma inflação elevada, eu preciso ter investimentos, uma parte do meu dinheiro investido em investimentos que me garantem uma reposição da inflação. Até para caso essa inflação que a gente tem vá para uns 20%, por exemplo, eu tenho um investimento de renda fixa que ele me paga a inflação mais um determinado percentual. Então, ali 20% do seu patrimônio eu considero crucial e benéfico para qualquer pessoa ter investido em um título, tipo, por exemplo, um Tesouro IPCA+, em um título público que pague uma rentabilidade acima da inflação. Porque nesses casos, onde você tem uma inflação extremamente elevada, o que você gera? As anti-ações valorizam? Sim, porque quando você tem uma inflação muito alta, você expulsa os investidores do país, porque eles não aguentam mais ver a moeda sendo corroída. Então, você vai ter uma rentabilidade nas anti-ações e você vai ter uma penalidade muito grande nas ações do mercado imobiliário também. No longo prazo se ajusta, mas no curto prazo você vai ter um grande impacto. Entretanto, você sempre tem que considerar a possibilidade de que o dinheiro que você tem investido você pode ter que resgatar em algum momento porque surgiu um câncer na sua família, porque surgiu algum problema. Então você precisa de uma reposição da inflação, certo? Vinda dos seus investimentos com um critério mais fixo do que, por exemplo, uma exposição às anti-ações, uma exposição ao dólar, etc. e tal. Então, eu considero necessário você ter pelo menos uns 20% da sua carteira em renda fixa, em títulos atrelados à inflação, para você ter essa garantia de rentabilidade acima da inflação, num caso de uma inflação um pouco mais elevada. Quando você tem uma inflação absurdamente alta, como é o caso da Argentina, um Tesouro IPCA+ não serve, porque o seu dinheiro passa a render abaixo da inflação.
Como assim, Vinícius? Que loucura que você está falando aí. É real, gente. Vamos lá, vamos para a tela? Vou imaginar o seguinte. Você está investindo num título que paga inflação, que a nossa inflação oficial é o IPCA, mais 5%. Tá? Exemplo aqui. Digamos que o IPCA do Brasil está em 31%. Tá? E aí o que acontece? Qual que vai ser o seu rendimento bruto? 36%. 31 mais 5. Tá bom? Qual que vai ser o seu rendimento líquido? É isso que a gente vai calcular agora. Tá? O mínimo de imposto de renda que você vai pagar vai ser 15%. Ah, Vinícius, mas se eu estiver investindo num CRI, se eu estiver investindo num CRA, numa debenture, que é isento do imposto da renda. Bom, se você estiver investindo num CRI, num CRA, numa debenture, você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa com uma inflação de 31%, a probabilidade dessa empresa quebrar é gigantesca e você perder todo o valor investido. Então, eu vou contar com a ótica de você investir em títulos públicos. Se você pagar 15% de 36%, vai aparecer uma conta da Dilma aqui, mas fique tranquilo porque o resultado vai dar certo, tá? Qual que vai ser o seu rendimento? Quanto de imposto você vai ter que pagar? Tá? Desses 36%. É uma alíquota de 15% de 36%. Então, a gente está falando sobre 36 vezes 0,15, 5,4%. Tá? Então, o IR que você vai pagar é 15% de 36%, que é o seu rendimento bruto, que vai dar a mesma coisa aqui, 5,4%. Então, qual vai ser o seu rendimento líquido? Vai ser 36 menos 5,4%, que é igual a 30,6%. Logo, você vai ter um retorno, um rendimento abaixo da própria inflação. Então, o Tesouro IPCA+, ele não funciona para um momento, para um cenário de uma inflação extremamente alta, como é o caso da Argentina, ou muito antes, ali, uma inflação a partir de 30%, 35%. Nesse caso, quem que vai ser o grande potencializador de rentabilidade? Justamente moeda estrangeira, como o dólar, como o coroa sueca, como o franco suíço, moedas fortes em relação à moeda brasileira. Tá? É o caso que a gente vê na Argentina, por exemplo, a gente vê o dólar subindo em relação ao peso argentino 2.000% nos últimos 5 anos, tá? Enquanto a gente vê a inflação na casa de mais ou menos 700%. Então você vê o dólar valorizando muito mais e é ele que vai te repor vai te dar uma rentabilidade acima da inflação. Então, como o investidor sempre alto, ele contempla todos os cenários para que ele consiga lucrar independente do que aconteça, você precisa ter anti-ações, você precisa ter ações para um cenário de uma melhora econômica do Brasil, uma inflação baixa, e você precisa ter um pouco em Tesouro IPCA+, que entra na parte de renda fixa, para que você tenha uma proteção contra um período de uma inflação mais elevada, o que historicamente é o que acontece no Brasil. Tá? Então é por isso que você tem toda essa estruturação. Logo, investir só em renda variável é um risco adicional, sim, e além de ser um risco adicional, na verdade, em termos de rentabilidade, isso pode te enfraquecer. Em termos de rentabilidade, isso pode piorar as coisas e pode ser um risco a mais desnecessário que você corre. Dólar em queda, Magara Internacional. Pode haver prejuízo no longo prazo? Olha, a minha Magara Internacional vai muito bem, obrigado. Minha Magara Internacional está subindo 7 ou 8% esse ano. Tá? Uma média aí de 2%, um pouco mais de 2% ao mês. Aí você me diz assim, dólar em queda, será que a Magara Internacional pode ter prejuízo no longo prazo? O que é a Magara Internacional, para quem não sabe? É a estrutura de investimento, a combinação de investimento que faz com que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior. Tá? E aí, o que acontece? Tem um grande erro que você está cometendo aqui, tá? Que é um grande erro de muita gente. Como que você mede o seu patrimônio? Como que você mede o seu patrimônio? O seu patrimônio, na verdade, você tem que medir em dólar. Principalmente quando eu estou falando de Magara Internacional. Então, você não se importa com a cotação do dólar. Sabe por quê? Qual que foi a inflação de 1999 até hoje? 330%. Qual que foi a valorização do dólar de 1999 até hoje? Mais ou menos 330%. Por quê? Porque a gente tem, em momentos que o país tem uma... Presta bem atenção nisso, gente. Quase ninguém fala isso gratuitamente para você. Só em treinamento mais aprofundado, MBA. Mas a inflação sobe à medida que o dólar sobe. A inflação cai à medida que o dólar cai. Porque se você tem um dólar mais alto, o custo das matérias-primas estão maiores. E aí as empresas que compram matérias-primas no exterior e vêm produzir no Brasil têm que aumentar preço, têm que repassar preço. Se você tem os dólares mais baixos, tem o custo das matérias-primas mais baixo. E as empresas, para competirem com as outras, começam a diminuir o preço para conseguir mais clientes, conseguir escalar o volume de vendas. Então, quando você tem uma inflação mais baixa, ou quando você tem uma deflação, que é algo muito mais... É uma inflação negativa, né? Algo bem difícil de acontecer, você tem os preços reduzindo, né? Se você for pensar em computadores, em celulares, compara com 30 anos atrás, hoje é muito mais barato, assustadoramente mais barato, por conta desse ganho de produtividade. Mas o que acontece? Muito sentido, sim, que legal.
Tem gente que não, tá tudo bem. Vamos lá, vamos por partes. Então, o que acontece? Você não deveria se importar com quando está olhando para a Magari Internacional, quando está olhando para a estrutura de investimento que faz você lucrar nas ações casas da Bolsa Exterior. Você tem que olhar para a sua rentabilidade em dólar, sem você pensar na cotação do dólar. Onde que você vai pensar na cotação do dólar? Na Magari Brasil, na estrutura de investimento que faz você lucrar nas ações casas da Bolsa no Brasil. Mas na Magari Internacional você não tem nem que olhar para a cotação do dólar, porque basicamente não importa. Ali o seu foco é você ter uma quantidade de dinheiro em moeda forte, uma moeda que, mesmo se o dólar deixar de ser a moeda mundial daqui 30 anos, vai continuar sendo mais valiosa que o real. Eu não tenho sombra de dúvidas em relação a isso. Não tenho sombra de dúvidas em relação a isso, embora tudo possa acontecer. Então você tem que olhar para a cotação em dólar, tá? E não em real. Se você está olhando a cotação em real, você tem que jogar esse valor aí para a Magari Brasil. Senão você está confundindo as coisas. Porque o valor que você tem na Magari Internacional é para você ter fora do país, com um outro país com mais segurança jurídica, em moeda forte, justamente para você ter uma proteção contra o que pode acontecer com o real, com a nossa moeda aqui no Brasil. Tá? Mas agora você me pergunta, dólar em queda agora, Magari Internacional pode haver prejuízo no longo prazo? Como eu expliquei antes, eu não vejo como o real poderia se valorizar em relação ao dólar no longo prazo. Mostrei para vocês ali profundamente. Primeira pergunta, acho que eu demorei uns 15 minutos respondendo. Mostrei a questão do PIB potencial. Mostrei a questão da falta de credibilidade, complexidade tributária, insegurança jurídica. O Brasil ele expulsa capital estrangeiro de longo prazo. Ele só convida para vir para cá capital especulativo. Que hora vem, hora sai. Por isso que a gente tem essas gangorras para cima e para baixo. Então você não tem uma previsibilidade do crescimento da economia. Você tem voos de galinha. Sobe, desce, sobe, desce. E é por isso que eu preciso aproveitar essa volatilidade para eu conseguir ter rentabilidade. Como? Com ações e anti-ações. Fazendo os rebalanceamentos. Todo o processo que eu ensino para vocês que, se você está chegando hoje ou há pouco tempo, você não vai entender tudo que eu estou falando aqui agora. Respira fundo, fica tranquilo, fica tranquila, mas você vai pegando com o passar do tempo. Tá? Então, primeiro, não importa a cotação do dólar para a Magari Internacional. Segundo, não vejo como ter rentabilidade negativa por conta de uma queda do dólar no longo prazo. Não consigo ver isso acontecendo, tá bom, João? Como imagina que deva se comportar o Tesouro IPCA mais a mercado? Bom, isso varia, né, Ana? O que a gente consegue ver assim de forma... Deixa eu pegar um gráfico aqui para mostrar para vocês. O que a gente consegue ver de forma estrutural e com uma ótica de médio e longo prazo, tá? Estou entrando aqui agora no site do Tesouro Direto, tá? E aqui a gente vai olhar para onde? Para os históricos de preços e taxas. Tá? Existe uma fama, um ditado muito famoso, melhor dizendo, que IPCA, qual é a grande jogada do IPCA? Opa, peguei aqui o prefixado sem querer. A grande jogada do Tesouro IPCA+, é você comprar a uma taxa de 6% ou mais e vender a uma taxa de 4% ou menos. Por quê? Porque historicamente a gente vê isso acontecendo. Então, por exemplo, aqui em 2010 a taxa estava acima de 6%. Em 2013 a gente chegou a uma taxa de 4%. Então vamos pegar aqui, ó, maio de 2010 a janeiro de 2013. Vamos dar uma olhadinha. O que aconteceu? A taxa do título caiu de 6% para 4%. O que aconteceu com o preço? Olha a explosão que teve. A gente viu aqui, ó, sair de R$400, você está vendo na minha tela, sair de R$400 e foi para praticamente R$1.000. Você teve uma valorização aqui em 3 anos de mais de 100% em renda fixa, em título público. Vamos pegar outro período de tempo aqui, tá? Aqui, ó, você teve em 2016 uma taxa que chegou a quase 8%, olha que loucura, estava acima de 6%. E essa taxa foi chegar lá em 2019, então vamos pegar aqui, ó, que data foi essa? Janeiro de 2016, tá? Até novembro de 2019, a taxa foi para 3%. Então, saiu de 8% e caiu para 3%. O que aconteceu com o Tesouro IPCA+. Janeiro de 2016, estava em R$680, R$700. E, em novembro de 2019, esse título chegou ao preço de mais de R$2.000. Então, de 700 para 2.050, 2.100, valorizou 200%, certo? Em 1, 2, 3, 4 anos, praticamente, 200%. Onde que a gente está agora? A gente está justamente em uma taxa acima dos 6%. A taxa deu uma caída, chegou a 6,5%, 6,6% aqui, desse título específico que eu estou olhando, certo? Subiu bastante nos últimos anos, veio para essa faixa acima dos 6% e, seguindo a história, tá? O que não deve ser muito diferente, numa linha mais normal,
no momento em que essa taxa cair, que pode levar, olha só, aqui subiu a 7% em 2014 e foi cair só a partir de 2016. Então foram 2, 3 anos esperando. Então pode ser que daqui 2, 3 anos caia e caindo essa taxa a gente vê uma explosão no preço, o que acaba compensando bastante. E esse é o tal do ganho com a marcação a mercado, a possibilidade da gente ter ganho de ações investindo na renda fixa. Tá? Então, olhando agora a situação atual, a gente está com a mesma coisa que estava acontecendo em 2010, 2016. A gente está com taxa de juros bastante elevada. A gente está no momento em que a inflação ela está cedendo no momento atual, mas tem sementes, tem sinais de que ela pode voltar a acelerar daqui a pouco, mas ela está, de uma forma ou não, cedendo. A taxa de juros está bastante elevada, certo? E no futuro a gente vai ter queda na taxa de juros. Tendo queda na taxa de juros, se for uma queda sustentável, é exatamente isso que vai acontecer. A taxa dos títulos vai cair. Caindo a taxa dos títulos, os preços deles vão explodir. E com os preços explodindo, basicamente, você tem um grande ganho com a marcação a mercado. Tá bom? Mas sempre, isso é muito importante, gente. Vai investir no Tesouro IPCA+, você não tem uma garantia de que a taxa de juros do título vai cair, você vai ter 100% de ganho em 2 anos, 200% de ganho em 4 anos. Você não tem essa garantia. Logo, quando você for escolher um título, um Tesouro IPCA+, que é um título público federal, que rende inflação mais um determinado percentual, que agora está ali, inflação de cada ano mais 6%, você sempre tem que escolher um prazo de validade que você tolere manter o seu valor investido até aquele prazo de validade. Então, eu estava te mostrando aqui o Tesouro IPCA+, 2035. A gente tem outras opções. Vinícius, eu quero investir por um prazo menor. Meu objetivo é, no máximo, investir até 2029, porque eu vou pegar esse dinheiro todo, vou comprar um iate e vou viver de fotossíntese. Vou me alimentar com fotossíntese dentro do iate e vou gastar tudo. Não vou ter nada investido mais. Então, você vai focar no Tesouro IPCA+, 2029. Tá? Vinícius, eu posso deixar meu dinheiro investido em última instância até 2035 nesse título. E eu estou contente com essa rentabilidade aqui. Ok, se eu estou contente com essa rentabilidade, eu posso deixar esse valor investido até aqui, eu invisto nesse título aqui. E aí o ganho da marcação a mercado será um extra, vai ser um bônus para você. Tá? Vai ser um bônus para você. E você não vai contar como certo, não vai contar com algo como certo que, na verdade, não é certo. Tá? Isso é uma possibilidade que deve acontecer, mas se a gente enveredar, vamos pensar num cenário mais catastrófico. Se a gente enveredar para um cenário de piora econômica consistente, se a economia piorar de forma consistente, a taxa de juros não vai cair, só vai se elevar ainda mais. Cenário da Turquia, por exemplo, se a gente tiver irresponsabilidade na economia, a taxa de juros só vai subir. E aí a taxa dos títulos só vai subir. E aí você não vai ter ganho com a marcação a mercado, mas você vai ter reposição da inflação mais determinado percentual. Qual é o investimento que mais vai te fazer ganhar dinheiro nesse momento? A anti-ação. Dólar ou outras moedas fortes, se você tem medo que o dólar possa acabar ou se você já caiu nessa narrativa do fim do dólar. Essa narrativa da desdolarização. Mas essa é a grande visão para o Tesouro IPCA+. Resumo, gosto muito do Tesouro IPCA+, tá? Tem um grande potencial com base na marcação a mercado, mas eu também não me iludo contando com algo que não é certo, é que isso se materialize, que isso aconteça. Tá bom? Quantos fundos ter na carteira de investimento? Ações pagam dividendos somente uma vez por ano? Perguntas rápidas aqui agora. Ações. Cada empresa tem uma própria política de distribuição de dividendos. Algumas empresas nem pagam, nem uma vez no ano. Tá? Outras pagam mensalmente, outras trimestralmente, outras semestralmente. O mais normal é a gente ver as empresas que pagando numa frequência ali semestral anual. Tá? Poucas pagam trimestralmente e outras pagam mensalmente, mas aí é raríssimas, tá? Outra pergunta aqui muito abrangente. Como escolher as melhores ações? Gente, essa live aqui não tem como responder uma pergunta como escolher ações, como escolher REITs, né? Isso aqui é um tema para 1, 2 horas de vídeo, tá? Como saber se o fundo imobiliário é bom e a ação dele está barata? Peraí que tá confundindo as coisas, tá? Fundo imobiliário é fundo imobiliário, ação é ação. Então, como saber se o fundo imobiliário é bom? E se a ação dele está barata? Não, e se o fundo imobiliário está barato? Então, o que você tem que analisar? Bate pronto aqui. Você quer, pega e anota. O que você tem que analisar na hora de definir um fundo imobiliário para você investir? Você tem que analisar quanto que ele entrega de rendimento. O foco principal no investimento em fundo imobiliário é o dividend yield, que basicamente é o rendimento mensal que você tem isento do imposto de renda. Então, qual o tamanho desse rendimento? Qual a previsibilidade desse rendimento? Está entregando um rendimento grande agora porque vendeu alguns imóveis e teve bastante lucro alguns meses atrás e está distribuindo para caramba, ou isso é sustentável?
Você tem que analisar qual o setor que está inserido nesse fundo imobiliário, qual segmento é o termo correto. Então está no segmento do agronegócio, tem contratos de longuíssimo prazo, logística, tem contratos de longuíssimo prazo, ou você está pensando em shopping, que vai bem quando a economia vai bem e vai mal quando a economia vai mal, e tem contratos com prazo bem menor. Tem muita empresa que fecha, que vai à falência, que... Você tem que analisar também o número de ativos e o número de inquilinos. Imagine que você investe num fundo imobiliário que tem só um imóvel, tá? E aí tem só um inquilino. E aí esse inquilino, ele decide mudar de imóvel, ele quebra, ele atrasa o pagamento do aluguel. O que acontece? Você deixa de receber sua renda passiva. Isso não pode acontecer. Então você tem que ter uma certa diversificação. No mínimo 3 inquilinos, no mínimo 3 imóveis diferentes. Você tem que ter, quanto mais diversificação, melhor. Você tem que analisar também qual é a liquidez desse fundo imobiliário. Quantos R$1.000 são negociados por dia? Quantos cotistas tem esse fundo imobiliário? Porque senão vai ser muito complicado. Você comprou o fundo imobiliário, depois você quer vender, você tem que derrubar o preço em 5% para conseguir vender. Então você tem que ter uma boa liquidez. Você tem que analisar como que está sendo negociado esse fundo imobiliário na bolsa, qual o preço em relação ao quanto vale o seu patrimônio conforme as auditorias. Né? Poxa, esse patrimônio imobiliário aqui vale 500 milhões e eu estou comprando na bolsa por 800 milhões. Faz algum sentido você comprar por 500 milhões, comprar por 800 milhões algo que vale 500 milhões? Não faz muito sentido. Poxa, Vinícius, mas eu vou investir em uma empresa. Ok, uma empresa tem um potencial de crescimento muito maior. Faz sentido você pagar 800 milhões por algo que hoje tem um valor do patrimônio de 500 milhões, porque essa empresa pode crescer muito. Agora, o fundo imobiliário não, porque ele não tem todo esse potencial de crescimento. O potencial de crescimento é extremamente limitado. Então, você pode pagar um pouquinho mais do que o patrimônio, quanto vale aquele patrimônio imobiliário, mas não muito mais. Não muito mais. Você tem que analisar também a vacância. Quanto da área do fundo está vaga? Ou isso vai te mostrar o quê? Quanto que você está deixando de receber de renda passiva. E também outra ótica sobre o mesmo indicador é você ver o quanto que essa renda passiva pode aumentar se essa área que está disponível, que está vaga, for locada. Então são vários critérios, cada um com um objetivo. Você vai olhar preço, você vai olhar diversificação, você vai olhar vacância, você vai olhar segmento, você vai olhar... Outra coisa que eu não comentei aqui, prazo dos contratos. Poxa, vou investir no fundo imobiliário, tá barato pra caramba, Vinícius. Mas os contratos de aluguel daqueles imóveis, eles vão vencer daqui 3 meses todos e não vai ter renovação. O que vai acontecer? Daqui 3 meses acaba o rendimento. Então você tem que olhar o prazo dos contratos. Quanto mais tempo, melhor. Tem que ter diversificação, tem que ter liquidez para você conseguir entrar, para você conseguir sair. Certo? Qual é o foco? Último ponto que eu acredito que eu não comentei. Qual é o foco desse fundo imobiliário? Qual é o mandato? Termo técnico em relação a isso. Qual é o mandato desse fundo imobiliário? Qual é o objetivo dele? O foco dele, o mandato dele é ter a renda passiva, entregar para você a renda passiva? Ou é um fundo imobiliário que ele desenvolve, ou seja, ele compra terreno, constrói imóvel e depois vende ou depois aluga? Se você tiver um fundo imobiliário que ele compra um terreno, constrói um imóvel, faz uma incorporação e depois ele aluga, ele vai trabalhar com muito mais alavancagem, ele vai pegar dinheiro emprestado, vai ter que pagar inflação mais tanto por cento para quem emprestou esse dinheiro para ele. Então, são alguns critérios que você tem que usar para você escolher fundos imobiliários. Não é você sair por aí vendo 3 fundos imobiliários para o mês de abril e você sair investindo nesses 3 fundos imobiliários. Senão você vai ser mais um entre tantos que estão perdendo dinheiro hoje, que foram na onda dos fundos de papel, que estavam rendendo pra caramba, 15% ao ano, 17% ao ano, e aí agora estão perdendo 40%. Aí ganharam 17%, estão perdendo 40%, está com menos 20%. Não faz muito sentido. E com potencial de recuperação bem baixo. Então, você tem que olhar, claro que isso aqui não é um momento para eu explicar passo a passo, eu não daria tempo de explicar passo a passo tudo, você tem que analisar critérios, valores e tudo mais, isso varia de segmento também, mas são todos esses pontos que você tem que olhar. Preço, rendimento, diversificação, você tem que olhar para liquidez, você tem que olhar nível de risco, setor, tudo isso, tá bom? Para valores acima de R$10.000, fundo DI é seguro para reserva de emergência e oportunidade? Sim, Luciano, com certeza, tá? Se você está investindo num fundo DI do tipo simples, tá? Com taxa zero, que basicamente vai ser um fundo DI, um fundo de investimento com CNPJ próprio, de uma gestora renomada, que não tem histórico de corrupção, não tem histórico de falta de transparência, tudo mais. Esse fundo, por ser do tipo simples, ele vai ter que investir pelo menos, por lei, 80% do seu patrimônio em títulos públicos federais, tá? Existem alguns fundos, que é os que eu mostro no programa, que eles investem pelo menos 95% em Tesouro Selic. E a grande vantagem que você tem é que você não paga aquela taxa do Tesouro Direto de 0,2% ao ano. Então, você é seguro. E eu digo mais que ser seguro. Eu tenho a minha reserva num fundo DI simples, com taxa zero. Não tenho no Tesouro Selic, tá? Então,
Fico muito tranquilo em relação a isso. Avaliando os indicadores de lucro, endividamento e preço da ação da Petrobras. É uma boa opção? Cuidado, Natália. Por quê? Lucro, preço e endividamento são fatores quantitativos que você realmente tem que analisar quando for escolher uma ação para você investir. Mas nem tudo é quantitativo. Você tem que olhar para a parte qualitativa, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou olhando para a Petrobras, eu vou até puxar aqui, ó. Vou dar alguns pontos de atenção para vocês, tá? Quando eu estou falando de Petrobras, o que a gente vê aqui, ó, nos indicadores da Petrobras? Eu vejo que esses indicadores de preço estão muito baixos. A Petrobras está sendo negociada por um preço que é menor do que quanto vale o patrimônio dela. Olha que loucura. A Petrobras, vamos pegar dados reais aqui, ó. Ela tem um patrimônio que vale 364 bilhões e está sendo negociada na bolsa por 360 bilhões. Ou seja, está com 4 bilhões de desconto, tá? 4 bilhões de desconto. Aqui, quando você vai analisar o endividamento total, você vê alguns indicadores que mostram tudo bem. Quando você vai olhar o endividamento de curto prazo, não está nada bem. Esse é o primeiro cuidado. Mas depois eu volto para cá. Quando você olha a lucratividade, os indicadores, né, o nível de margem de lucro e tudo mais, quando você for analisar, a margem de lucro está extremamente elevada. Mas eu quero pontuar duas coisas aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero pontuar. Esse indicador, alguém sabe o que é a liquidez corrente? Se você sabe o que é a liquidez corrente, manda nos comentários. Manda nos comentários. O que é liquidez corrente? Vamos lá, o que é liquidez corrente? Ó, você vem aqui nessa interrogação, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vinícius, você está de sacanagem comigo, eu não sei nada de contabilidade. Tudo bem, deixa eu te explicar. O que é o ativo circulante? Em linhas gerais, basicamente é todo o valor que a empresa tem de dinheiro em caixa e bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro. Tá? Então, o estoque, por exemplo, é o que ela pode transformar rapidamente em dinheiro, o estoque que a empresa tem, então entra nesse ativo circulante. O que é um passivo circulante? Passivo circulante e direitos que ela tem a receber também, então pagamentos que ela tem a receber no curto prazo, tá? De compras parceladas e tudo mais. O que é o passivo circulante? São justamente as dívidas que ela tem que pagar em até 12 meses. Então, olha o que acontece com o cenário da Petrobras. Ela tem exatamente a mesma quantidade de dinheiro em caixa e em equivalentes de caixa, ou seja, valores que ela pode transformar rapidamente em dinheiro, certo? Exatamente o mesmo valor que ela tem de dívidas para pagar nos próximos 12 meses. Aí você vê, poxa, Vinícius, isso não é um problema, porque o lucro da Petrobras não existe, né? O lucro da Petrobras é exorbitante. Olha como é que está o lucro nos últimos anos. Cada vez maior. Então ela vai dar lucro, com certeza. Só que tem um problema aqui. Eu não sei se é ruim essa distribuição alta de dividendo da Petrobras, sabe? Na Petrobras é necessário, porque se você não distribui dividendos para os acionistas, o dinheiro vai nos dutos da Petrobras e enche o bolso de pouca gente. É melhor que enche o bolso de muita gente com essa grande distribuição de dividendos. Mas, o que você vê acontecendo? Você vê políticas governamentais, hoje, que se debate e se discute muito a possibilidade de você abandonar a paridade de preço internacional do petróleo. Algo que aconteceu, aqui 3 mandatos atrás, aconteceu ali até 2016 e foi o que fez a Petrobras ser a empresa mais endividada do planeta Terra naquela época. Dava muito prejuízo, o endividamento aumentou assustadoramente. Então, o que pode acontecer? A Petrobras, por conta de ingerência interna, não por conta de dinâmica externa do mercado, por conta mesmo de ingerência na própria Petrobras, pode começar a dar prejuízo. E aí você tem um grande problema. Por que você tem um grande problema? Se a Petrobras dá prejuízo, ela não vai ter todo o dinheiro que ela precisa para pagar as suas dívidas que vencem em no máximo 12 meses. Porque ela tem dinheiro contadinho ali em caixa. Se ela tiver prejuízo, deu ruim. Se ela não tiver dinheiro para pagar essas dívidas nos próximos 12 meses, o que é que vai acontecer? Ela precisa rolar a dívida. O que significa rolar a dívida? É você emitir uma dívida, pegar um empréstimo com prazo mais longo para pagar um empréstimo com prazo mais curto. E qual é a taxa de juros que a gente tem hoje? Uma taxa de juros bastante elevada. E isso vai fazer com que a taxa de juros das dívidas da Petrobras aumente absurdamente. Se a empresa já está tendo prejuízo por conta de uma influência do governo no valor da gasolina, no valor do óleo diesel, no abandono, a paridade de preço internacional, que é basicamente você acompanhar os preços internacionais, porque você quer ter uma medida populista de baixar o preço na marra, se você tem empresa já dando prejuízo e que agora paga juros mais altos pela sua dívida, o que acontece? É mais prejuízo, mais prejuízo, mais prejuízo. E o que vai acontecer com a prestação? Vai desabar e a empresa vai retrair.
Porque a empresa tem prejuízo. E aí você vê que faz sentido a Petrobras ter um PVP de 0,92. Porque isso não é um boato, gente. Isso é algo que já é defendido pelo governo. Então, assim, olhando somente a parte quantitativa, tá tudo bom, exceto o endividamento de curto prazo. Só que olhando a parte qualitativa, que são justamente esses aspectos que os números não mostram, eu não vejo motivo para investir na Petrobras, já que a gente tem uma certeza da interferência, não necessariamente uma certeza, mas 99% de certeza, pode ser que mude de ideia, né? Mas você tem uma predisposição a isso, a interferência nos preços, o que vai fazer a empresa realmente entrar numa situação similar o que possivelmente vai fazer a empresa entrar numa situação similar ao que ela teve em 2014, 15, 16. E aí faz sentido ela estar sendo negociada a preço de banana se ela der prejuízo. Faz total sentido. Então, eu prefiro pegar distância da Petrobras ao invés de fazer investimento na Petrobras. Tá? Minha visão individual, olhando para todo o caso. Tem coisa muito mais resiliente, com muito menos risco e super barato, até mais barato que Petrobras na bolsa. Investir em fundo imobiliário é melhor que comprar um imóvel para aluguel? Sem dúvida nenhuma, tá, Varley? Exceto se a gente estiver falando de uma compra de um imóvel a um preço muito abaixo do valor de mercado, como por meio de um leilão. Né? Se você comprar um imóvel com 40% de desconto, aí vai fazer mais sentido, possivelmente, você comprar um imóvel físico. Mas, caso contrário, vai fazer muito mais sentido você investir por meio de fundo imobiliário. Eu vou dar algumas razões para isso, tá? Por quê? Primeiro ponto, né? Você consegue um rendimento muito maior do que no mercado imobiliário. Então, vamos pensar que você vai comprar um imóvel. Vou imaginar que você vai comprar um imóvel residencial, tá? E você vai alugar esse imóvel residencial, tá? Pelo valor de mercado mesmo. E aí, segundo o FIPZAP, quanto que você consegue de aluguel? Aproximadamente 5% do valor do imóvel por ano. Aproximadamente 5% do valor do imóvel por ano. Então, o que acontece? Se você vai comprar um imóvel de 100 mil reais, só para facilitar a conta, você vai ganhar 5 mil por ano, tá? Se você for uma pessoa honesta, você vai declarar isso no imposto de renda. Você vai ter que pagar imposto de renda sobre esse ganho que você teve, que vai ser até 27,5%. Então, esse seu ganho de 5 mil cai para baixo de 4, tá? Aí, se você for investir no fundo imobiliário, como é que acontece? Você encontra fundos imobiliários que estão pagando com muita tranquilidade, muita folga. Tem fundo imobiliário que paga muito mais que isso, tá? Tem fundo imobiliário que paga 10, 11, 12, que são bons, que tem vários imóveis de alto padrão, mas no mínimo ali, o mínimo dos mínimos, você encontra fundo imobiliário pagando 8% ao ano de rendimento, de aluguel, isento de imposto de renda, porque você tem essa vantagem garantida por lei. Então, você prefere 4 ou 8? A conta é muito simples. Você pode receber o dobro. Inclusive, eu tenho um mentorado que ele, há muito tempo, há muitos anos, ele já investiu no mercado imobiliário por imóvel físico, construía, vendia, alugava e tudo mais. E quando ele entrou nesse universo de fundos imobiliários, ele disse, caraca, eu não acredito que é tão mais simples investir de uma forma que me rende o dobro. E é a realidade. O rendimento que você tem é o dobro. Você sai de 4 líquido para 8 líquido, pelo menos podendo ser 10, 11, 12 e assim por diante. Tá? E esse é só um dos critérios que se refere à rentabilidade. Mas se você for pensar em risco, você tem um risco muito mais reduzido investindo em fundo imobiliário. Por quê? Você compra com R$100 partes de dezenas de imóveis. E você não está comprando um imóvel só, numa localização só, onde o plano diretor da cidade pode mudar, onde pode ser instalado um lixão perto, ou, sabe, você tem o risco de localização. Você tem o bônus da diversificação, então você reduz o risco. Você tem o bônus também de você estar se expondo a imóveis de altíssimo padrão. Imóveis que valem 100, 200 milhões de reais. E você, com pouco dinheiro, com R$100, compra uma parte daquilo. Toda a parte burocrática não é com você. Fica com a gestão do fundo, que tem profissionais capacitados para isso. Você fica com a parte boa, de receber o rendimento. Então, assim, rende mais, dá menos dor de cabeça, menos encheção de saco. Qual a desvantagem? A única desvantagem é na hora de você vender esse fundo imobiliário, que você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro com a variação, o lucro da variação do preço da cota do fundo, que seria, digamos assim, a variação do preço dos imóveis. Tá? Em linhas gerais, entre aspas. Enquanto que no imóvel físico você pagaria 15% do lucro. Tá? 15% do lucro na venda do imóvel. Seria a única desvantagem, mas o resto só tem vantagem. Se você quer para aluguel, sem dúvida, esse fundo imobiliário é melhor. Sem dúvida nenhuma. Tá? Posso vender parte das minhas ações estipulando 30% como lucro em ações mais baratas? Seria uma boa estratégia? Péssima, Carlos. Eu tenho ações rentabilizando mais de 100%, mais de 200%. Se você usar o critério de, poxa, quando tiver 30% de lucro, vou vender, desculpa, você está pensando muito pequeno.
Muito pequeno. Tá? Mostrei há pouco tempo uma empresa, a SLC, por exemplo, que eu estou lucrando quase 200% nela. E continuo investindo. Eu tive empresas que já lucrei muito mais. Tem alunos que já lucraram mais de 1000% com uma ação chamada PetroRio. PetroRio. Então, se você está pensando em 30%, você está pensando muito pequeno. Então, para de olhar para o preço da ação. Isso não te diz nada. Poxa, quando bater 30% eu vendo. Não. Você tem que olhar para os indicadores, para o potencial de crescimento, para a margem de segurança, para a sustentabilidade do crescimento da empresa. Porque a empresa pode multiplicar. Imagina se você tivesse investido em PetroRio. Aí você olhava para o lado e via o Euler lucrando 1000%. 1000%. E você vendeu com 30% de lucro. Já imaginou? Por quê? Ele olhou para a base, para o fundamento, para a empresa, para o potencial da empresa, para a margem de segurança, para o que realmente importa. Você só olhou para o preço. Você olhou algo superficial e não algo aprofundado. Então, você acabou de comentar, sou da turma 23, você entrou na última turma agora do programa. Foca nas aulas. No módulo multiplicar, deixa eu até mostrar para vocês aqui, gente. No módulo multiplicar, que é o nosso módulo 4, você vai ter acesso ao checklist para você identificar quando comprar uma ação, tá? E você também vai ter acesso a um checklist para identificar quando vender uma ação. Olha só, estou aqui na área de membros do programa, tá? E eu vou entrar aqui no módulo multiplicar aqui para vocês. No módulo multiplicar, você está vendo aqui abaixo, você tem as aulas aqui. Deixa eu ver. Como analisar uma ação. Isso aqui é para você ver o momento de compra. Como que se faz a análise, o processo de análise de uma ação. Tá? E aí você tem uma outra aula que chama quando vender uma ação. Olha só, aqui você tem os critérios claros e objetivos para você perseguir, para saber exatamente o momento de vender essa ação. O momento de vender essa ação. Então, nessa aula aqui você vai saber quando vender, mas não foca em preço, quando que subiu, quando caiu. Isso é algo 100% irrelevante para definir um momento de venda. Você tem que focar na empresa, nos fundamentos, no potencial que ainda tem, na margem de segurança e assim por diante. Tá bom? Pensando em dividendos e com a Datacom em 27 de abril e recebendo 19 de maio, Petrobras a R$ 26,00, é bom ou é ruim? Natália, calma lá. Como é que funciona o processo de distribuição de dividendo? Tá? Você comprou uma ação a R$ 26,00. Comprou uma ação a R$ 26,00. Hoje, você passou pela Datacom com a ação. Você vai receber os dividendos. Digamos que você vai receber o dividendo de R$ 2,00. O que aconteceu na data X, que é um dia depois da Datacom? O preço da ação já vai cair na mesma medida do volume do dividendo que vai ser distribuído. Então você não tem um ganho adicional. Era muito fácil, gente. Era todo mundo ir lá, comprar uma ação, antes era distribuir dividendo, recebe dividendo, vende ação. Era todo mundo trilionário. Então você não tem um ganho de fato por comprar uma ação antes era distribuir dividendo e vender depois de distribuir dividendo. Por quê? Você vai receber o valor em conta, mas você vai ter esse mesmo valor abatido do preço da ação. Então, esquece essa ideia. Senão estava todo mundo trilionário, gente. Se fosse só isso, compra ação antes de distribuir dividendo, vai lá, recebe dividendo, vende ação. Era muito fácil você ficar trilionário. Eu pegaria um empréstimo gigantesco, compraria tudo de ação que vai distribuir dividendo, venderia, devolveria o dinheiro do empréstimo com baita lucro. Porque o empréstimo seria só por alguns dias, tá? Então, não faz sentido isso aí, tá bom? O que você acha das small caps? Gosto muito das small caps, tá? E as small caps, que são ações de empresas pequenas, têm um potencial de rentabilidade de longo prazo muito superior das large caps. Ou seja, muito superior à rentabilidade das empresas grandes no Brasil e no exterior. Entra tesouro pré-fixado na renda fixa da Magar? Na minha Magar não, mas se você quiser colocar um pouquinho não tem problema. Mas na minha Magar não entra, tá? Quanto ao valor dos ativos no exterior, esse valor cai junto com o dólar ou não altera em nada? Tânia, não altera em nada, porque quando você investe no exterior, você está olhando para o preço dos seus investimentos na moeda que você está investindo, por exemplo, em dólar. Então, vou investir em ações americanas. O que você vai fazer? Você vai transformar reais para dólar e você vai comprar em dólar e vai olhar em dólar. Então, basicamente, com o dólar subindo ou caindo, você vai olhar para os seus ativos em dólar como você deve olhar. Tá? Mas se você quiser converter para o real, claramente, com o dólar caindo, você vai ter menos reais, mas a mesma quantia de dólares. E você deveria focar no dólar. Estão sinalizando queda da Selic. Qual o melhor investimento se realmente a Selic cair? Ninguém está sinalizando queda na Selic. O mercado tem expectativa de queda na Selic e hoje o Roberto Campos Neto disse que nós ainda temos pressões inflacionárias de curto prazo e
temos pressões inflacionárias de médio e longo prazo, então é importante dar uma acalmada. Tá? Então, existe expectativa do mercado financeiro. Tá? Isso realmente pode acontecer e vai acontecer em 2025. Não tenho dúvida, porque é a política do governo derrubar juros, derrubar a Selic. Tá? Qual investimentos vai se valorizar muito se a Selic cair? Se a Selic cair e o mercado acreditar que é uma queda consistente e não uma queda forçada, o que a gente vai ver acontecendo? Ações disparando, fundos imobiliários disparando e a renda fixa rendendo bastante com base na marcação a mercado. Tá? Agora, pode acontecer dos juros caírem, como aconteceu ali em 2013, 2014, e as ações caírem junto. Porque lá o mercado viu que era o governo tentando ganhar a eleição que estava derrubando os juros, fazendo as pessoas conseguirem gastar mais, pegar empréstimo a um custo mais baixo. E aí o que aconteceu? Mesmo com os juros caindo, os investimentos, esses investimentos, né, ações, fundos imobiliários, se depreciaram. Então depende do momento da queda e da razão da queda e da base da queda, do fundamento da queda na Selic. Depende muito. Como saber o imposto do Tesouro Direto Selic 2026? Ou seja, do Tesouro Selic 2026. O imposto ele é regressivo, tá? Ele pega uma tabela regressiva. Para investimentos de 0 a 180 dias, você paga 22,5% do lucro. 181 dias a 360 dias, você paga 20%. 361 dias a 720 dias, ou seja, 1 a 2 anos de investimento, se você resgatar depois desse prazo, o que acontece? Você paga 17,5% do lucro do imposto. E se você investir por mais de 2 anos e fizer o resgate, o imposto vai ser de 15%. Certo, gente? Se fez sentido para você realmente todo esse conteúdo aqui, o que eu peço para você fazer agora? Toca aqui embaixo em gostei, toca aqui embaixo em curtir, porque assim você motiva a mim, motiva a minha equipe, faça com que a gente consiga realmente levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar mais gente. Isso é realmente importante para a gente, tá? Depois, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.